Estaremos abordando aqui hoje mais um trecho da Palavra de Deus e eu quero estar falando hoje que Jesus é o caminho para a vida eterna. Guarde isso. Jesus é o caminho para a vida eterna. Muita gente já ouviu falar de Jesus. Porém, nem todos atendem ao seu chamado. Vamos meditar nesta palavra. Jesus é o caminho para a vida eterna. Ele próprio disse, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas são as palavras de Jesus. Eu queria convidar você a estar lendo comigo em Lucas, capítulo de número 4. Eu quero que você leia comigo do versículo 14 até o versículo de número 21. Eu te convido a você pegar a sua Bíblia, abrir aí e ler comigo. Diz assim a palavra. Então voltou Jesus para a Galiléia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas deles e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abrindo-o, achou o lugar que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura nos vossos ouvidos. Ainda hoje, a fama de Jesus continua correndo, mas nem todos atendem ao seu chamado. Porque lhes falaram, muitos já ouviram falar de Jesus, mas lhe falaram de um Jesus que não corresponde à verdadeira imagem de Jesus. Já que muita gente ouviu falar de Jesus, mas ouviu falar de um Jesus que não corresponde à imagem do Jesus que nós adoramos, do Jesus que é o Filho de Deus, do Jesus que foi enviado, do Jesus Criador, do Jesus Todo-Poderoso, no Jesus perdoador de pecado, no Jesus que virá como juiz aqui nessa terra para julgar e reinar aqui nessa terra. A imagem anda meio distorcida a respeito de Jesus, que andam pregando por aí. Então hoje nós vamos falar de um Jesus diferente. Hoje nós vamos falar de um Jesus diferente. Hoje nós vamos estar aqui falando de um Jesus que cura e capacita os seus também a curar. E diz assim no versículo 18, olha: E o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, olha a cura aí, para pôr em liberdade os oprimidos. Veja bem, olha aí, ó. Jesus é aquele que faz, mas ele também, ele capacita aqueles que ele chama, aqueles que ele chamou para si, aqueles a que ele está convidando, ele está clamando, ele está te chamando, ele me chamou, ele está chamando você, porque ele tem uma obra para realizar, ele precisa de pessoas para que esta obra tenha continuidade aqui na terra, uma vez que
esta obra, por enquanto, embora seja espiritual, ainda é uma obra terrena, porque nós vivemos aqui na terra. Olha, ele capacitou os seus 12 discípulos. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 9, nos versículos 1 e 2, e a palavra de Deus, ela diz assim, olha, reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e promover então a cura. E enviou-os então depois disso a pregar o reino de Deus e fazer muitas curas por onde quer que eles estivessem passando. Então, Jesus, ele chamou os seus 12 discípulos, mas ele capacitou esses 12 discípulos para poder realizar a sua obra, para poder fazer acontecer esta obra, acontecer a obra dele. Depois disso, Jesus também capacitou os 70 discípulos, os quais ele enviou em uma missão. E nesta missão, eles, olha só o que diz aí no versículo 10, no versículo 9 do capítulo 10 de Lucas, que diz assim, olha, curai os enfermos, a ordem que Jesus está dando para os 70 discípulos, curai os enfermos, que naquela terra, lá onde eles estão indo, que nela houver, e dize-lhes, é chegado o reino de Deus. Jesus manda os discípulos irem numa missão, e nessa missão os discípulos eles tinham a ordem e a capacitação dada por Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que esta obra pudesse ser realizada a contento. Jesus capacitou aqueles 70 discípulos, mas também Jesus hoje continua capacitando a todos aqueles a quem ele chama. Veja bem, em Marcos capítulo 6, no versículo de número 7, veja bem o que a Bíblia ela fala para mim e fala para você. Que diz assim, Marcos 6, versículo 7, e chamou a si os 12 discípulos e começou a enviá-los de 2 a 2. Dava-lhes poder sobre espíritos imundos. Jesus capacitou os 12, mas Jesus continua nos capacitando nesta obra. Por isso que ele nos chama, ele continua nos chamando, ele continua nos convocando e nos enviando nesta obra, né? Por isso que lá em Mateus, no capítulo 28, no final do Evangelho de Mateus, ele diz, portanto, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazeis discípulos, né? Ensinando-vos todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, tudo isso que Jesus mandou que nós fizéssemos, que ele fez e ordenou que nós fizéssemos também, ele capacitou os discípulos do passado, mas ele continua capacitando a nós nos dias de hoje. Bom, o Jesus que nós estamos falando aqui hoje, ele cura e capacita também a curar, mas ele também transforma. Transforma o quê? Ele transforma primeiro, ele transforma a matéria. Ele transforma a matéria. É a matéria, é isso mesmo. Ele pegou água e transformou em vinho. Onde é que está isso? Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. É a passagem da Bíblia que conta a história do casamento em Caná da Galileia. Jesus foi lá e lá nesse casamento, Jesus transformou água em vinho. Então ele transforma a matéria. Mas ele não para aí. O nosso Deus, ele transforma vidas. Ele transforma vidas. Ele transformou a vida daqueles discípulos naquela época. Veja só o que diz a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. E então
eles, deixando imediatamente as suas redes, os seguiram. Sabe o que está acontecendo aqui nesse momento dessa leitura? Uma mudança radical, uma transformação radical na vida daqueles homens. Eles iriam deixar, olha a promessa de Jesus, vocês vão deixar de ser pescadores de peixe, mas eu vou transformar vocês em pescadores de homens. Vocês vão pescar almas, vocês vão pescar vidas, para que vidas tenham vida eterna. É promessa de Jesus. Jesus falou. Então, a partir desse momento, você pode imaginar como a vida desses homens, ela foi transformada, como a vida desses homens, ela foi impactada, como ela foi tremendamente impactada, tiveram sua vida tremendamente transformada. E olha, eu quero dizer também que esse Jesus que cura e capacita a curar e que transforma a matéria, transformou a vida daqueles discípulos do passado, ele também transformou a minha vida. Ele também transformou a minha vida. E eu quero deixar para você como leitura o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, é o versículo 17. É um versículo conhecido. Diz assim, versículo 17: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas, elas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Isso aconteceu na minha vida, pelo poder de Deus, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus, e essa palavra se transformou, ela se tornou verdade na minha vida e se transformou verdade na vida de muitos, né? Bom, ele transformou os discípulos do passado, transformou a minha vida e, como eu disse aqui, transformou a vida de muitos, mas ele também quer transformar a tua vida, através de quê? Como? Através do novo nascimento. Deus quer transformar a tua vida através do novo nascimento. Onde é que está isso? Em João capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus quer com você? O que Jesus quer conosco? O que Jesus quer fazer na tua vida, meu irmão? Ele quer que você nasça de novo. Ele quer um novo nascimento. Mas veja bem, o que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E ele quer que você nasça de novo, mas é nascer no Espírito. É um novo nascimento, uma nova criatura. Ei, tudo se fará novo na tua vida. Mas esse nosso Jesus, o meu Jesus que cura e capacita a curar, ele transforma, mas ele também, ele traz libertação. Ele é o Jesus que liberta. Ele é o Jesus que nos traz a libertação. Veja o que diz aí na palavra, nos versículos 18 e 19, que nós lemos aqui. Nós vamos ler de novo, para poder reforçar o que nós estamos dizendo. Diz assim a palavra de Deus: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, e enviou-me para proclamar libertação, olha aí, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, liberdade, os oprimidos, e para proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Então, o nosso Jesus que nós estamos falando aqui hoje, ele é o Jesus que liberta. Mas o nosso Jesus é o Jesus também que ele tem salvação. Ele tem para mim e para você, ele tem salvação. Ele é o Jesus que salva. Ele é quem garante para mim e para você a vida eterna. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, a palavra diz o seguinte, ela diz assim: porque pela graça
sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é dádiva de Deus. Ele te dá, é presente de Deus para a tua vida, presente de Deus para a nossa vida. É dádiva de Deus, é dom de Deus, é Ele quem nos dá, é Ele quem nos dá. Então, Ele salva, e Ele salva não é porque você merece, Ele salva porque o amor dele é incondicional. O amor dele é incondicional. Então, Ele quer te salvar, Ele está te levando a palavra, Ele manda pessoas para pregar para você, para te entregar a palavra, porque Ele quer te dar a vida eterna. E é um presente que Ele te outorga, né? Mas veja bem que em Romanos, capítulo de número 6, no versículo 23, a palavra também, ela nos diz assim, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, querido, entenda isso de uma vez por todas e não deixa isso nunca sair do teu coração. Olha só, é dom de Deus, tá? É dom de Deus, não vem de vós. É Deus que quer dar. Mas há uma lei espiritual que diz que o salário do pecado é a morte. Então, enquanto nós vivemos no pecado, nós somos merecedores de morte espiritual, de morte espiritual. Então, há necessidade de nós buscarmos com Deus o perdão, a expiação dos nossos pecados. Ele é suficientemente poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Ele nos perdoa de todos os pecados, nos purifica, nos lava e nos torna mais alvo que a neve, diz a palavra. E assim, nesta condição, agora você sim é digno de morar na glória, é digno da salvação e da vida eterna. Querido, creia em Jesus. Creia em Jesus. Nunca deixe de crer em Jesus, porque Ele fará tudo isso que eu estou falando aqui na sua vida. O que diz na palavra aí em João capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Creia em Jesus, creia nele, porque esse Jesus que eu estou te falando aqui, que eu estou pregando para você hoje, é o Jesus que cura, que capacita a curar, que transforma, que liberta e que nos dá ainda a salvação. O Jesus que nós estamos falando aqui hoje não é o Jesus que nós temos visto aí de uma maneira geral. Eu tenho visto pessoas pregando um Jesus gerente financeiro, Jesus casamenteiro, Jesus apartador de briga, Jesus, enfim, vários tipos de Jesus, mas poucos têm pregado Jesus como Senhor, Jesus como o dono, Jesus como o absoluto, Jesus como o Filho de Deus. É aquele quem vai decidir, é aquele que julga, é o soberano. Soberano é o que está sobre todos, é o soberano, é o que tem a última palavra, é o alfa, mas ele é o ômega. Tudo é por ele, por intermédio dele, para a glória dele. É desse Jesus que nós estamos pregando. Não é o Jesus da facilidade, não é o Jesus da porta larga. O nosso Jesus, ele tem uma porta estreita. Mas, querido, ele te ama. E antes de fazer você passar por essa porta estreita, ele passou pela porta mais estreita que você possa imaginar, que foi a porta da cruz do Calvário. Por amor a você, por amor a mim, por amor à humanidade, para nos dar esperança para voltarmos à presença do Pai. Esta palavra, que ela seja bênção na tua vida, que o Jesus que nós estamos falando aqui hoje não seja mais aquele Jesus que só aparece na vida das pessoas para servir as pessoas. Jesus não é o nosso servo, Jesus é o nosso Senhor. Jesus não é o nosso serviçal, Jesus é o nosso dono, Ele é o nosso patrão, Ele é o que manda, Ele é o proprietário, Ele é o Criador. Por isso que a Bíblia diz que nós somos
propriedade exclusiva de Deus, porque Ele é o dono de tudo e de todos. Por isso, Ele nos chama e nos convida. Olha, aqueles que estão pervertidos, aqueles que estão, eles vão ter que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Mas você que ouve as minhas palavras, você sim, aquele que o Pai trouxer a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Então venha até Jesus e fique com Jesus, porque Ele tem salvação para você. Amém? Deus abençoe a tua vida com esta palavra. Glória a Deus e glórias a Deus.